Olá, boa noite pessoal. Pessoal, fazer um vídeo novo para me postar no meu canal, que eu tô meio parado. Eu fiquei parado uns dias aí sem atividades no meu canal do YouTube porque a semana passada eu passei mal por causa do meu problema de saúde, né, a minha doença. Me deu uma crise muito forte semana passada. Eu fiquei 4 dias hospitalizado. Segunda, terça, quarta e quinta. Na sexta-feira eu voltei para casa, ainda não voltei muito bom, totalmente bom, mas o médico me dispensou de internamento porque tinha dado uma boa melhora, né? E ele me passou os medicamentos para mim tomar em casa, no caso continuasse com muita dor como eu tinha. E de fato eu fui tomado por uma dor tão grande, tão forte, que eu fiquei desatinado, eu não sabia o que fazer. Eu não parava, eu não conseguia parar. Dia e noite, aquela dor que não me deixava sossegado. Se eu deitasse, ela doía. Se eu ficasse de pé, ela doía. Se eu sentasse, ela doía. E, e passei assim, uns quantos dias, desatinado de dor. Mas dor muito forte mesmo. Devido aos linfomas que eu tenho, né? Eu sou portador do câncer leucemia, já faz tempo que eu tô com essa doença terrível, é no sangue, você sabe, né? É uma doença muito perigosa e, e tem um tratamento muito forte e demorado também, porque não é assim de uma semana para outra, de um mês para o outro, de um ano para o outro que possa sarar, ficar curado. De fato, eu tinha tido alta já. O ano passado, em mês de julho, fiquei 6 meses bom, sem manifestação nenhuma, sem doença nenhuma, sem dores nenhuma, e me sentia e podia me passar por bom mesmo, né? Assim, vamos dizer, curado da doença, mas na verdade a doença não cura. Os médicos mesmo falaram para mim que a leucemia é um tipo de câncer que não tem cura. Ele só se retrai por um tempo, né? Após um tratamento bem feito, mas ele pode voltar, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu passei 6 meses bom, maravilhosamente bem, né? E depois de 6 meses, no início desse ano, ela começou a dar sinal de regresso, de volta. E voltou, realmente voltou. Daí o dia 6 desse mês, eu tive retorno, fui para o Hospital do Câncer, onde eu me trato, em Cascavel, aqui no Paraná. E, e os médicos examinando o meu hemograma acharam que realmente ela voltou e eu teria que voltar para o tratamento. É, e voltei. Estou tomando os medicamentos novamente, outra vez, e são medicamentos terríveis, terríveis, de forte e ruim, mas tem que tomar, não é? Porque não pode ficar com a doença no corpo, porque ela pode ser fatal, né? Não é assim de uma maneira muito rápida, mas também ela é fulminante, né? Ela pode levar qualquer pessoa a óbito. E é uma doença que tem que ser controlada à base de quimioterapia. Eu faço quimioterapia via oral. Eles me dão medicamento no hospital para um tempo determinado, e daí eu tomo esse medicamento em casa, daí no retorno a gente vê, mediante um novo hemograma, a gente vê se ela está recuando ou está parada, ou está evoluindo. Das três coisas, uma, né? Ela continua a evolução ou ela fica parada, que ela não deve ficar parada, ela deve regressar, né? Fazer com que a composição sanguínea volte ao normal. E então, nesses dias aí, depois que eu comecei a segunda etapa da quimioterapia, eu tive uma crise muito forte mesmo. Então eu fiquei desatinado, que eu não queria saber de nada, eu queria saber de tirar aquela dor, né? E não foi fácil tirar. Os médicos aqui da minha cidade só conseguiram tirar a dor mediante
aplicação de soros com algumas injeções aplicadas no soro, né, na veia, para combater a dor, me tirar a dor, porque a dor era desesperadora, era terrivelmente impossível de você dizer assim, hoje eu vou dormir bem, hoje eu vou passar um dia bem, com dor. Não tem condições, não tem, é uma dor louca que te deixa desatinado, você fica meio pirado das ideias também. E daí eles só conseguiram controlar a minha dor com morfina. Eles me deram comprimido de morfina para mim tomar em casa de 6 em 6 horas, né? Daí foi aonde eu consegui dominar, controlar um pouco a minha dor. Agora eu posso dizer que estou bem, mas não totalmente bem. Ainda tem dias que ela ameaça querer vir, né? Daí eu tomo o medicamento, a morfina, daí já elimina a dor. Você fica sem dor, mas você não sabe o que está acontecendo com o seu organismo. Se você está se curando ou apenas você está só controlando a dor e o mal continua, que o mal é a leucemia, né? A raiz do mal é a leucemia. Então é complicado, gente. É muito complicado, mas tem que enfrentar, né? Tem que ter coragem de enfrentar a vida do jeito que ela é. Não pode entrar num desespero profundo e dizer assim, não, tudo se acabou. Que na verdade as coisas só se acabam se um dia você não aguentar mais e você entrar em óbito, você deixar de existir, deixar de viver, ir para a morte, daí sim. Daí então acabou tudo, né? Acabou tudo, acabou todos os problemas e você está livre desses problemas. Mas a vida é mais importante, né? A vida é mais importante, a vida é importante. Então, quanto mais tempo eu puder viver, o agente, qualquer um, né, que tem uma doença letárgica, se ele puder viver, o bom é viver, né, gente? Porque a vida, com todos os diachos, ela é maravilhosa. Agora eu fico me perguntando assim, por que que isso veio acontecer comigo? Eu, claro, eu sou idoso, eu tenho 73 anos, agora o mês que vem eu faço 73 anos. Não, fora o mês que vem o outro. Tá com um mês e pouquinho para mim completar 73 anos. Eu sou idoso. E tem gente que fala assim que não me parece que eu tenho essa idade. Com tudo o problema de saúde que eu tenho. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa de muita coragem e eu encaro as coisas da vida com quase com normalidade, né? Para poder superar, porque se você se entregar pro pro problema, daí você se aniquila de uma vez por toda. Você não pode se aniquilar, você não pode se entregar. Você tem que lutar pela vida. A vida é o teu direito. Você tem o direito de viver, mesmo com todos os problemas de saúde que você tenha. Então, o importante é lutar, né? E sempre esperar no dia de amanhã, que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje. E às vezes não é assim, né? Como a gente espera. Às vezes o dia de amanhã ou depois do amanhã, você pode ter uma recaída novamente, né? Mas então a gente deixa o tempo chegar lá para a gente ver como é que vai ser, né? A luta é constante, a luta é contínua. É uma caminhada que você deu o primeiro passo e você quer chegar no último passo, né? Você percorreu muitos quilômetros e você quer chegar no fim dessa linha, no fim destes muitos quilômetros. A vida é assim. Pois bem, gente, então essa aqui é só para falar assim o porquê que eu estou meio afastado das minhas atividades do meu canal de YouTube. É por um motivo bem forte. É um motivo bem forte. Porque às vezes assim como eu estou bem, de repente vem uma crise e a crise derruba a gente. Como me aconteceu a semana passada, né? Eu estava bem no meu medicamento, na minha quimioterapia, estava bem, sem problema nenhum, só com algumas pequenas reações da quimioterapia, que a quimioterapia dá umas reações adversas bem esquisita mesmo também, né?
E eu estava bem, estava me sentindo bem. De repente, por nada assim, em poucos dias eu tive essa recaída. E daí fui fazer uns exames, e nesses exames surgiu no abdômen, na parede do abdômen por trás, não pela frente, né? Porque na frente você só tem músculo e barriga, né? E atrás você tem a estrutura óssea, que é a coluna, que é a bacia, né? E assim por diante, né? Os ossos do quadris, e essa dor era na altura dos quadris, na altura da bacia, por trás. De tanto que pelo começo o médico suspeitou, o dia que eu me internei com muita dor, na segunda-feira o médico suspeitou que pudesse ser pedra na bexiga ou nos rins, né? Mas mais daí no caso ia doer na altura dos rins, né? E essa dor que eu tinha era na altura da bexiga, doía pela frente, para cima das virilhas e por trás na mesma altura, nos ossos do quadris. Uma dor terrível, muito forte. E aconteceu que foi feito os exames, né? Exames de urina e de sangue, para ver se era a possibilidade de ser mesmo cálculos na bexiga que estavam interrompendo a urina, né? E daí dá aquelas cólicas terríveis, aquelas dores terríveis, e não era, não acusou nada. Então não tinha nada a ver com cálculos na bexiga e nem nos canais, nas vias urinárias. Daí foi feito o exame prostático da próstata, para ver se no caso não seria a problema da próstata. Foi feito o exame também e, e não acusou nada. A próstata tá ótima, não tinha problema nenhum na próstata. E então o que seria esse problema? Dessa grande dor, dessa terrível dor que eu tinha, que eu sentia. Daí foi feita uma tomografia no corpo todo, pegando pela cabeça, pelo peito, o abdômen, até chegar na região onde se sentia a dor, na altura da bacia, né? E daí, com o resultado da tomografia, daí acusou que na parede de trás, na altura da bacia, apareceu uns nódulos, uns linfomas. E esses linfomas é problemas da leucemia, que a leucemia ela cria linfomas em todas as partes, pode criar linfomas em todas as partes do corpo. Então o médico acabou concluindo que, que são linfomas devido à leucemia. Até ele me deu para mim o laudo desse exame para quando tiver retorno no hospital do câncer levar junto, mostrar para a médica, né? Contar o problema que eu tive e levar para oncologista ver o que foi que me derrubou, que me deixou uma semana com dores terríveis, né? E foi ali onde ele mudou, o médico daqui mudou o tratamento, né? Me passando para a morfina e outros comprimidos, né, para curar dores internas, aonde foi que aliviou a minha dor. É complicado, gente. E é interessante, eu tinha começado a falar na minha idade por causa do meu problema, né? Eu não tinha problema nenhum, eu era uma pessoa sadia, forte, mesmo sendo idoso, eu era uma pessoa forte, sadia, eu enfrentava qualquer coisa, eu caminhava, eu andava, eu trabalhava, fazia alguns serviços ainda que posso fazer na, no sítio, né? Porque eu moro no sítio. E de repente surgiu, há 3 anos atrás, surgiu a leucemia. Daí eu fiquei pensando assim, mas como que foi adquirir essa doença? Essa doença não tem na minha família. E daí foi descoberto, né, que eu estava tendo leucemia. Daí fui para o Hospital do Câncer em Cascavel. Fiz a quimioterapia, fiz 1 ano de quimioterapia para poder me livrar dela, me livrei, foi me dado alta da quimioterapia
em julho do ano passado, porque fiquei bom, o sangue tinha voltado tudo ao normal e eu estava feliz da vida. E esse ano se manifestou o retorno da leucemia e, e se manifestou um pouco pior do que no início de 2 anos atrás, né? E foi incrível, é incrível você saber que de repente você adquiriu uma doença que você não sabe como que adquiriu essa doença. E é uma doença que cada um adquire por si próprio devido a algum problema, né? Na área da leucemia tem vários tipos de leucemia, né? Tem a linfóide, tem a mieloide, e no caso a minha é a linfóide, né? Cria linfomas. E esses linfomas são os problemas, são os nódulos, né, que caracteriza o tipo da leucemia que eu tenho. Tá certo, gente? Então é assim. Estou em tratamento de novo, agora em mês de... O dia 7 de agosto eu tenho retorno. Trouxe medicamento para me tomar até o retorno. E daí eu levo um novo hemograma, já tenho o pedido da oncologista lá do hospital para mim fazer um hemograma uma semana antes de ter o retorno, para levar junto para ver como é que está o andamento do tratamento, se está dando resultado ou não está dando resultado. Mas eu estou um pouco preocupado só, porque mesmo no tratamento ela teve uma manifestação terrível, que foi esses dias que eu passei com dores, né? Muita dor, muita dor. É uma loucura, é uma loucura. Quando você pensa que na tua idade, na maior idade, na, na tua ah, velhice, você podia ter paz, ter sossego, ter saúde, e você não tem. Você não tem paz, você não tem sossego e você não goza de uma ótima saúde. Você goza de uma saúde vacilante, que uma hora tá bom, outra hora tá ruim, uma hora tá bom, outra hora tá ruim. Passa uma semana bem, uma semana ruim. Não devia de ser assim, não é? Por que depois de certa idade que você podia de ter trabalhado tanto na sua vida, porque eu trabalhei muito na minha vida, eu comecei a trabalhar na minha vida, eu sempre morei no sítio, né? Na lida de campo, na lida de roça, e eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Não era serviço pesado, era serviço leve, mas com 7 anos de idade eu já trabalhava, eu já ajudava meus pais. Eu ajudava de que forma? De ajudar a cuidar dos irmãos mais novos. Eu fui babá de 2 irmãs gêmeas, mais nova que eu. Depois delas veio mais um outro irmão, fui babá dele também. Daí eu já tinha mais idade. Eu já estava com 9 anos, 8, 9 anos, 9 anos, mas fui babá do irmão. Depois as irmãs gêmeas foi para o meu irmão. Depois desse irmão veio uma outra irmãzinha e eu também fui babá dessa outra irmã. Daí eu já estava com 11, 12 anos por aí, né? Então desde cedo eu trabalhei, porque babá você trabalha o dia inteiro, você tem que estar cuidando das crianças o dia inteiro para que a sua mãe pudesse fazer, para que a mãe pudesse fazer os trabalhos da casa e também ajudar na roça, porque ela ajudava na roça, não era só os trabalhos da casa. Então você tem uma lida na vida de trabalho desde criança. Depois quando eu deixei de ser babá, que eu que daí já os meus irmãos, as minhas irmãs mais novas já podiam tomar conta dos mais novos, porque nós éramos muitos irmãos, né? E a família sempre aumentando. E daí eu fui para a roça. Depois dos 14 anos, 13, 14, 15 anos, eu fui para a roça. Daí era batido, puxado a batente de manhã até a noite, junto com os pais e com os irmãos mais velhos, né? Então você trabalhou a vida inteira, né? Daí, quando chega nessa idade,
que você podia descansar, você podia gozar do seu tempo agora, fazendo passeios, fazendo viagem, conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, você não pode porque você é doente. Eu depois que adquiri a leucemia, eu nunca mais passeei, nunca mais pude sair de casa, nem para visitar parente. É incrível, né, como a vida é sofrida. A vida não é fácil, a vida é sofrida. E faz 3 anos e pouco que eu fiz, faz uns 3 anos e meio mais ou menos, um pouco mais, é mais ou menos isso, que eu fiz o meu último passeio. Foi visitar uns parentes meus numa cidade aqui, não muito longe daqui, chamada Flor da Serra do Sul. E quando eu ia para lá, eu ficava um bom tempo lá com uma tia minha, que ela gostava da minha companhia, porque ela era sozinha, ela é viúva, né? E ela tinha muito trabalho na roça e eu ajudava ela muito na roça. Eu ajudava ela a fazer muita coisa, tanto na roça como em casa, porque para mim qualquer tipo de serviço eu dou conta, eu tomo conta, seja na roça, ou seja na casa, cuidado da casa, né? Lidar com refeições, com limpeza, faxinas de casa, cuidado de roupa, calçado, quintal, jardinagem, horta, todas essas coisas para mim era o que eu fazia quando eu ia visitar essa minha tia. Mas de repente foi lá que eu tive a manifestação nesse último passeio que eu fiz lá, que eu tive a primeira manifestação da leucemia. Me atacou de um jeito assim que eu fiquei atordoado, sem saber o que estava acontecendo comigo. Daí eu falei para ela que eu não podia mais ficar lá, tinha que vir embora porque eu não estava bom. Mas aparentemente, fisicamente, não aparecia nada de errado comigo. Ela quase que não acreditava que eu não estava bem. Mas eu não estava bom. Eu disse para ela, não, eu tenho que ir embora porque eu estou doente. Tá me dando uns negócios muito esquisitos e eu estou desconfiado que possa ser um câncer. Falei para ela, para minha tia, eu estou desconfiado que possa ser um câncer. Ela ainda disse, brincou comigo, ah, Valdir, para com isso, você é um homem forte. Você sempre foi forte. Eu falei, não, é sério, é sério. É, começou a me sair caroços no corpo e esses caroços estão me incomodando. E foi de fato, foi assim que começou a manifestação da leucemia. Esses caroços eram os nódulos, né? Saiu assim, lá, quando eu estava lá na casa dela, saiu assim de um dia para o outro. Eu anoiteci bom, no outro dia eu amanheci com esses caroços. Foi incrível, eu fiquei muito assustado. Daí eu vim para a minha casa, fui cuidar desse problema e não deu outra. Já me puseram com o médico da minha cidade, já me apanhou com o oncologista aqui da cidade próxima aqui, onde tem um novo hospital de câncer, e lá os oncologistas falaram que eu estava com um problema de leucemia. Daí de lá me encaminharam para Cascavel, em Cascavel fazendo mais exames, chegaram à conclusão única que era realmente leucemia e já estava bem adiantado. Fazer o que, né? Tive que cair na onda do tratamento. Mas é isso, gente. Esse vídeo eu vou postar porque as pessoas, de vez em quando, comunicam comigo no meu Facebook, os que eram do meu canal antigo do YouTube, elas comunicam para mim, ei, Valdir, o que aconteceu com o YouTube? Parou de postar vídeo e tal, etc. De fato que o primeiro YouTube que eu tinha já bem adiantado, era um canal que eu tinha criado há 8 anos, eu perdi. Eu perdi. Tive que reabrir um novo canal, é o que eu estou fazendo agora, e estou postando esses vídeos agora. Por isso eu peço, gente, se alguém encontrar vídeo meu aí no, no navegador Google, por favor se inscrevam no meu canal, assista meus vídeos, que eu estou começando, quero tentar fazer um canal com vídeos igual o anterior que eu tinha, que eu perdi. Por favor, se inscreva no meu canal, comentem debaixo dos vídeos, assistam meus vídeos, ajudem a divulgar o meu canal,
para que eu consiga bastante inscritos, que é o que é importante no canal do YouTube, é a quantidade de inscritos que você consegue aderir, né? Então, por favor, gente, quem assistir os meus vídeos, se inscreva no meu canal e convide mais pessoas também para se inscrever, né? Oriente outras pessoas para se inscrever no meu canal. O meu canal é um canal bom, não é um canal ruim, meus vídeos são bons também, né? E assim por diante, a gente vai tentando refazer o que perdeu, né? Assim como a gente tenta refazer a saúde, a gente tenta refazer também uma atividade nas redes sociais. Beleza, gente? Joinha nos meus vídeos, né, comentários e não deixam de se inscrever no meu canal. Eu fico muito grato, obrigado, que Deus abençoe a todos e fui, mas eu volto de novo. Vou continuar o meu canal e vou continuar contando as minhas histórias, lendas, histórias, assombrações e fantasmas. Ok?